Estava no hospital em suporte de vida, com menos de 2% de chance de viver. Eu lembro dele sussurrando em meu ouvido: Amy, seja lá no que você acredita, pense nisso agora. Pense nisso agora. Seja qual for a sua religião. Agarre-se a isso agora mesmo. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis. Para aqueles que não conhecem sua história, você tem uma história incrível. Eu quero falar mais a Oprah basicamente diz que você é a pessoa mais inspiradora do mundo. E isso é O loucura. que é bem legal. É sim. Eu não sei se essa é a citação exata, mas é algo assim. Eu tenho em algum lugar uma pessoa que ela admira, alguém que inspira ela, o que é Sim. bem legal. Com todas É as bem pessoas surreal. que ela se conecta, né? Sim. Você é a inspiração É dela. muito, muito surreal. Porque ela foi minha inspiração, passando por tudo que passei ao perder minhas pernas. E vamos discutir isso um pouco também. Mas perder minhas pernas e tudo que passei. Eu passei muitos dias para baixo, me recuperando e assistindo Oprah e as pessoas que ela recebia no programa. E você pensa, caramba, se essas pessoas conseguem passar pelo que passaram, eu consigo passar pelo que estou passando. E então dividir esse palco com ela. E o fato de que a Oprah sabe quem eu sou. Poxa, diz meu nome e sabe quem eu sou. Eu acho tão surreal. E ela é simplesmente incrível. Ela é uma pessoa muito real, pé no chão, E o que vamos eu lá? amo ainda mais. É muito Sim. bom. Vamos por partes, né? Pra quem não conhece sua história, aos 19 anos você era uma garota normal, morando em Las Vegas. Las Vegas, é. Sim. Você amava snowboard, tinha uma vida normal, nada muito louco, nada muito ruim, nada muito... Emocionante vivendo- nem nada. vivendo a vida, né? Sim. Então, um dia, o que Eu aconteceu? tenho que falar sobre algo rapidinho. Porque você disse que eu praticava snowboard em Las Vegas. E as pessoas questionam isso com frequência. Mas cresci esquiando em Las Vegas. Há resorts de esqui fora de Las Vegas. E minha família esquiava. Então, me apaixonei pelo snowboard quando tinha 15 anos. E sabia que faria parte da minha vida para sempre. E moldou o que eu fiz depois do ensino médio. Eu fui para Salt Lake City para me tornar massoterapeuta. Meu pensamento era, eu poderia viajar pelo mundo e praticar snowboard, e ter esse trabalho que viajaria comigo. Eu poderia morar em cidades turísticas e em navio de cruzeiro. E ver o mundo com esse trabalho. Acabei voltando para Las Vegas depois da escola de massagem porque consegui um emprego lá. Eu estava economizando dinheiro para poder viajar e fazer todas aquelas coisas legais. E foi aí que realmente meus planos mudaram. Fiquei doente com uma coisa chamada meningite meningocócica e não temos ideia de como contrair. E tudo o que sabemos é que dizem que 25% da população é portadora e é uma forma de meningite. Tem a meningite espinhal e meningite bacteriana. A coluna vertebral não é tão ruim quanto a bacteriana. Você teve a bacteriana. Ok. E a bacteriana é realmente mortal. Realmente não sabemos como conseguir. Ela fica no ar. Então eu poderia estar em um elevador no trabalho e alguém espirrar em mim, e meu corpo simplesmente não se defendeu, porque dizem que vive em seu nariz e boca, e é algo com o qual estamos em contato o tempo todo. Mas nosso sistema imunológico sabe lutar. E por acaso sou uma daquelas pessoas que, por qualquer motivo, meu sistema imunológico não se defendeu. E dentro de 24 horas, meu primeiro sintoma de gripe. E foi assim. Tive uma febre leve. Só achei que estava gripada. Dentro de 24 horas depois disso, estava no hospital em suporte de vida, com menos de 2% de chance de viver. Lutei pela minha vida por meses. Ainda no hospital ou... Fiquei no hospital por cerca de 2 meses e meio. Uau! Isso em Vegas? Isso em Las Vegas. E honestamente entrei no hospital me sentindo muito mal. E não tinha ideia de que eu estava no meu leito de morte. Com 24 horas, eu estava absolutamente lutando pela minha vida e fui colocada em coma induzido, porque até aí eles não sabiam o que eu tinha. Então eu entrei no hospital. Eles não tinham ideia do que eu tinha, exceto que eu estava em choque séptico. Os meus órgãos estavam falhando e com hemorragia, menos meu coração e cérebro. Oh, meu Me Deus. colocaram no suporte de vida e disseram aos meus pais que eu tinha menos de 2% de chance de sobreviver. Uau! Isso foi em 24 horas, no dia seguinte? Sim, ou... no dia Uau. seguinte. E então fui imediatamente colocada em coma induzido, porque meu corpo estava desligando completamente.
É assim que eles tentam te estabilizar um pouco. Te acalma um pouco, Então você você não precisa trabalhar lutar muito, tanto. né? É. O que isso significa? Te dão uma droga? Sim, Ou como é eles que... dão a você algum tipo de... Eu esqueci como se chama, mas eles dão a você algum tipo de coisa em sua intravenosa. É, você vai dormir. É. Sim, foi muito difícil para meus pais, você pode imaginar, porque eles não sabiam se me veriam novamente. Eu me Oh, lembro meu que eu Deus. estava acordada quando meu pai assinou os papéis para basicamente me colocar no suporte de vida. Então você não podia acordar, mas Sim. era a única opção Era, essencialmente, né? você vai morrer se não fizermos isso. Caramba. Porque eu não estava respirando. Eu não estava respirando bem. Estava com falta de ar porque meus pulmões falharam ou entraram em colapso. Então eu só me lembro de ficar sem ar e que meu pai estava assinando essa papelada e todo mundo estava chorando. E essa foi minha última lembrança. Tipo, vejo vocês nunca. Caramba. Sim, e Como você tava? Você tava Sabe com do quê? medo? há sempre humor na tragédia. Claro. E eu me lembro de parecer tão surreal, como uma experiência fora do corpo. E pensei, gente, não estamos levando isso um pouco a sério demais? Você disse isso pra todo Não, mas mundo? estava lá no fundo da minha mente. Mesmo que eu estava com falta de ar e pensando, estou morrendo, mas no fundo da minha mente, de alguma forma, havia essa desconexão de todo mundo aqui pensa que eu vou morrer. E isso não é um pouco, sei lá, sério para uma situação? Era algo... Talvez tenha sido uma separação de, sei lá, é uma coisa de sobrevivência, de não pensar. Você pensa... Você sente como que se... está morrendo, mas então você questiona, eu estou morrendo mesmo? Então me lembro disso. E meus pés estavam muito, muito frios porque tive um choque séptico. Então você entra em choque séptico quando seu corpo puxa sangue de suas extremidades para salvar seus órgãos. Então eu estava perdendo a circulação nas mãos, nos pés, no nariz, nas orelhas e no queixo. Era uma sensação de formigamento Eu ou não sentia entorpecimento? nada, só congelamento de frio e roxo. Uau. Literalmente de uma hora para outra. Aconteceu muito, muito rápido. E os pés doíam tanto. Então, pouco antes de me colocarem em coma induzido, pedi ao meu pai, ou melhor, exigi ver meus pés, porque lembro de dizer, meus pés doem tanto. Posso ver o que está acontecendo? E meu pai disse, seus pés são a menor das nossas preocupações aqui, mas eu exigi ver meus pés. Ele puxou os lençóis e meus pés estavam roxos. Caramba, não é à toa que doíam, né? Sim, então eles perderam toda a circulação. E então entrei em coma induzido. Essa foi a minha última memória antes de... Caramba. Eu tô muito surpreso que você lembra Eu disso. me lembro muito daquela época. Você pensaria Uau. que eu iria apagar tudo, porque é uma época traumática. Mas eu me lembro de tantos detalhes. É realmente interessante. Fiquei naquele coma induzido por cerca de 2 semanas e meia. E então você entra e sai. Eu estava acordada. E de repente voltava a dormir. Você entra e sai por, digamos, outra semana mais ou menos. Mas eu ainda estava no suporte de vida quando acordei, porque estava com insuficiência renal. Meu baço estourou e foi removido. Eu ainda estava ligada a máquinas quando acordei do coma. Ainda tinha tubos na garganta, porque meus pulmões haviam entrado em colapso e eu precisava de ajuda para respirar. Eu fiquei acordada durante um período de tempo em que estava ligada a uma sala inteira de máquinas, mas ciente do que estava acontecendo. E então acabei perdendo as 2 pernas abaixo dos joelhos, quase perdi as mãos, por causa do choque séptico. Então eles fizeram de tudo para tentar me tirar daquele choque séptico, para tentar colocar mais circulação nos meus pés, porque isso é uma resposta natural. É uma resposta natural do seu corpo tentando se salvar. Seus órgãos estão falhando, então vamos tirar sangue de suas extremidades para salvar seus órgãos. Mas por causa disso, perdi a circulação nas pernas e nas mãos. Quando você acordou pela primeira vez, você já tinha perdido as pernas Não, ou... eu acordei e meus pés estavam neste ponto. As solas dos meus pés e dedos estavam pretas. Ó, É tipo uma tipo múmia. praticar
Snowboard, né? Eu sei, mas é o extremo. Mas é um congelamento realmente. Mas as solas dos meus pés e meus dedos dos pés tinham zero circulação. O topo dos meus pés, Estavam eles mortos, estavam né? mortos. Essencialmente. A parte de cima dos meus pés estava roxa. E eles estavam apenas... Deve ter sido muito doloroso. Naquele momento, realmente não era. O que é estranho. Foi dolorido antes, quando entrei no hospital pela primeira vez. Mas quando acordei do coma, não foi doloroso. Eu só queria mexer os dedos dos pés. Eu queria sentir o ar entre os dedos dos meus pés e sentia que não podia. Eu conseguia meio que mover meus pés. Eu meio que conseguia mexer os dedos dos pés. Mas todos os dias, perdi a capacidade de fazer isso. Eram algumas semanas depois que acordei do coma. Em primeiro lugar, eles tentaram salvar meus pés. Eram praticamente meus pés, acima do tornozelo, cerca de 5 centímetros de onde fui afetada. E então, eles tentaram salvar. Eu sempre digo minhas pernas, porque agora estou com pernas protéticas. Mas eles queriam me levar para uma câmara hiperbárica de oxigênio para tentar infundir oxigênio em meus tecidos. Mas eu estava muito instável. Eles não podiam me tirar da cama do hospital. E então eles traziam fisioterapeutas e massageavam e esfregavam cremes que são muito ruins para você, mas que trazem fluxo sanguíneo. Estavam fazendo tudo o que podiam, mas eles sabiam que se não amputassem meus pés, isso se espalharia. Ia se espalhar, subir, Sim, né? porque vira gangrena. E a gangrena pode se espalhar muito, muito rápido, em minutos ou horas. E de repente, uma vez que atinge, você tem que amputar cada vez mais alto. Então, devo dizer que tive sorte. Conheço muitas pessoas que morreram de meningite ou sobreviveram a ela, mas perderam as pernas até os quadris, os braços e as pernas. E é porque essa gangrena começou muito rápido para eles. Eu, por alguma razão, tive 5 semanas em que não se instalou. E então eles estavam fazendo tudo o que podiam. Mas então souberam pelos exames de sangue que estava prestes a acontecer. Eu só me lembro do médico entrando e dizendo: temos que amputar suas pernas amanhã. Eles disseram, uau. Sim. E sabe, é incrível de onde vem a força. Porque eu não chorei. Eu apenas disse: tudo bem, faça isso. Faça o que você tem que fazer para que eu possa sair daqui e seguir em frente com a minha vida. Eu só estava pronta. Há certas coisas que não há debate. Então vamos fazer isso. Corte minhas pernas. Sim. Meu Deus. Eu não consigo imaginar. Não dá, e eu nunca poderia ter imaginado. Mas quando tá naquele momento e Sim. na dor, você tá lutando pra salvar a sua E vida, não né? houve muita dor, Isso é bom. mas houve sobrevivência. Estava em É sobrevivência. um modo diferente, né? Que você Totalmente fica, sua mente, diferente. tudo. Sim. Interessante. Uau. E olha, eu sou uma pessoa emocional por natureza. Eu poderia olhar para um pôr do sol e chorar. Você disse que olhou pra Sim, foto eu do olho seu para aquela computador foto com uma e bandeira quero americana chorar. E você... Então você pensaria que eu seria o maior bebê naquela situação. Mas, de alguma forma, eu provavelmente era mais forte do que a maioria da minha família. Eram eles que estavam com o coração partido e chorando. E eu fiquei tipo: faça o que você tem que fazer para que eu possa seguir em frente com a minha vida. Tudo vai ficar bem. Eu só tinha aquela fé e confiança de que seria o caso. Mas é estranho. O modo de sobrevivência é uma coisa interessante. Você corta fora a emoção. Você não fica tipo: oh, e triste sobre... Você não fica chorando por causa disso, Eu tenho fica que tipo... fazer o que tenho for seguir em preciso frente. neste momento para sobreviver e passar o dia. Se estivesse no deserto por um mês, né? Você comeria um Sim. coelho, né? Se fosse necessário. Tipo, eu tenho que comer, Sim. não dá pra cozinhar, E eu vou você comer. provavelmente tem um período de tempo emocional, porque é o apego às coisas. É. E aí você fica tipo, eu preciso sobreviver. Exatamente. Você entra no modo fera da sobrevivência. E isso Rasgar é... um salmão qualquer que nem... Certo. Pois é. Loucura. Certo. Caramba. Eu li em algum lugar que você... Teve um momento em que estava no coma onde você viu... Que você iria pra morte ou voltaria pra vida. Foi tipo, Sim. você viu pessoas, haviam 3 pessoas ou algo Sim. assim. Eu realmente não conto muito essa história. Eu nunca conheci alguém que teve uma história como essa, Sim. que viu essa
que essa teve uma luz, né, experiência de essencialmente. quase morte. Então tô Isso interessado. moldou minha vida. Então é por isso que é tão importante para mim. Quando eu estava em coma, naquela primeira semana, que foi a mais crítica quando eu estava no hospital, foi muito difícil. Eu estava conectada a todas essas máquinas e ouvi isso de minhas enfermeiras, médicos e pais, porque eu estava apagada, obviamente. Mas minha pressão sanguínea caía e minha frequência cardíaca disparava. Foram 244 batidas por minuto. E fiquei assim por cerca de uma semana e meia, apenas vibrando no peito. E por um lado, eles disseram que se eu não fosse tão jovem quanto eu estava malhando muito naquela época. Meu coração provavelmente não seria capaz de sustentar isso. Então minha pressão sanguínea caía, minha frequência cardíaca aumentava. Minha frequência cardíaca caía e minha pressão arterial aumentava. E era apenas isso constantemente, o dia todo por alguns dias, de estar no limite. Eles achavam que eu estava morrendo. Chamavam minha família. Todo mundo começava a orar. De repente eu voltava. Teve muito disso. Aconteceu. E então eles tiveram que entrar com os choques no peito e chocar meu coração de volta ao meu ritmo. Deus. Um pesadelo. Sim. A cada 5 minutos era uma história diferente por aqueles poucos dias. E então, ao mesmo tempo, meu estômago começou a crescer e eles estavam tirando meu sangue e percebendo que minha contagem de glóbulos vermelhos estava baixa. Então, eles perceberam que eu estava sangrando internamente. E aqui eu estava tão instável, ligada a todas essas máquinas. Na verdade, eu me lembro disso em um ponto. Por algum motivo, eu me lembro disso. Sabe quando você está adormecendo e sonha que caiu de um penhasco ou algo assim e pula? E você acorda. Eu me lembro de ter um momento como aquele e meu dedo se contorcer e ouvir todas as máquinas na sala dispararem e elas baterem em minha mão. Porque só aquele movimento fez o meu corpo ficar fora de sintonia. Então é por isso que eles me colocaram naquele coma induzido. Era para me paralisar para não me mexer. Mas eu estava tão instável. Daí eles tiveram que me mover para a tomografia computadorizada para ver o que estava acontecendo. E acho que levou um dia inteiro e 8 médicos para me mover da cama do hospital para a cama da tomografia computadorizada, porque eles tiveram que se mover ponta do dedo por ponta do dedo sem interromper minha frequência cardíaca e tudo mais. E assim eles me levaram para a tomografia. Eles descobriram que meu baço estava prestes a estourar. Estava 10 vezes o tamanho normal. Então, eles me levaram imediatamente para a cirurgia. E naquele momento, meus pais e minha família pensaram que eu iria morrer com certeza se não fizesse a cirurgia. Mas havia uma grande chance de eu morrer fazendo a cirurgia. Porque eu Certo. estava muito instável. Uau. Um membro amputado? Não, isso foi para o meu baço. Uau, ok. Desculpe, então... Primeira cirurgia, né? Sim, essa foi De a primeira muitas, é. cirurgia. A primeira de muitas. Então, meu baço estava com 10 vezes o tamanho normal. Hemorragia E interna? sangramento interno. Meu Deus. Dói só de ouvir isso. Pois é. Se você tem alguma fobia estranha com agulha, sangue, provavelmente não é história para se ouvir. Mas, enfim... Fui levada às pressas para uma cirurgia de emergência para que pudessem remover meu baço. E eu me lembro de estar naquela cirurgia. Então, apesar de estar em coma, me lembro de estar naquela cirurgia. E me lembro de olhar para cima, embora meus olhos estivessem fechados com fita adesiva e tudo mais. Lembro que foi uma espécie de experiência fora do corpo. Porque me lembro de olhar para cima, vendo o médico, ouvindo o que os médicos e as enfermeiras falavam. Me lembro o nome do médico. O nome dele é Abi. Escrevi bastante sobre ele em meu livro, porque ele é uma parte muito importante da minha vida. Eu lembro dele sussurrando em meu ouvido. Amy, seja lá no que você acredita, pense nisso agora. Pense nisso agora. Seja qual for a sua religião. Agarre-se a isso agora mesmo. Então, antes de você apagar... Sim. Uau. Bem, eu já estava apagada em um coma. Entendi. Foi uma espécie de experiência fora do corpo. Entendi. Esse foi o começo dessa coisa de experiência de quase morte. Então eu me lembro dele sussurrando isso para mim. Ele não está necessariamente ciente de que estou ciente de que ele estava dizendo isso, mas eu me lembro dele dizendo. Ele disse: seja o que for em que você acredita, pense nisso agora mesmo.
E eu me lembro que a primeira coisa que veio à minha cabeça foi: eu acredito no amor. Foi interessante. Eu fui criada meio mormon, porque meus avós eram mormons. Então eu ia à igreja com eles todos os domingos. Eu não fui realmente criada em uma família mormon, mas conhecia um pouco dessa religião. Mas também sabia que meus amigos tinham religiões diferentes. E nunca me senti religiosa, mas sempre me senti espiritual. E é interessante naquele momento em que me perguntaram: no que você acredita? Eu acredito no amor. Eu acho que o amor é o criador de tudo, e no que ele se resume no final. Então eu pensei nisso. Meu coração estava batendo no meu peito, e eu podia sentir isso. Eu podia sentir uma vibração no meu peito. E eu pensei que estava em uma cirurgia de coração aberto, porque eu me lembro de sentir o médico. Sem dor, mas me lembro da pressão. Sentindo ele me cortar do externo até o umbigo. Mas não havia dor. Era como se eu pudesse sentir a pele e tudo. A pressão, tensão, Sim, né? O a que quer que tensão. seja. E eu pensei que estava fazendo uma cirurgia cardíaca, porque minha tia tem a mesma cicatriz, e ela fez uma cirurgia cardíaca quando era jovem. E eu podia sentir meu coração batendo no peito. E pensei: ok, ele está aqui para consertar meu coração. Enquanto o meu coração batia cada vez mais rápido, eu senti como se estivesse pendurada na ponta dos dedos, tipo num penhasco. E toda vez que meu coração batia forte, eu sentia que estava chegando cada vez mais perto da beirada. Eu estava realmente lutando para sobreviver. E então, de repente, me lembro de sentir meu último batimento cardíaco. E foi incrivelmente poderoso e me deixou sem fôlego. E de repente eu estava em um espaço escuro, e vi uma luz. Não era uma luz brilhante, era uma névoa verde esmaecida, mas havia luz suficiente para ver que havia 3 silhuetas. E eu não reconheci essas silhuetas. Eram bem básicos. Não havia nenhum detalhe, exceto que eu podia ver suas mãos fazendo assim, como em um movimento de "vem aqui". E eles estavam me dizendo: você pode vir conosco ou pode ficar. E me lembro de ficar tão frustrada e pensar: ainda não vivi minha vida. Ainda não me apaixonei. Ainda não viajei pelo mundo. Eu amo a vida. Não fiz todas essas coisas que sempre pensei que faria. E eu me lembro de ficar tão frustrada e gritar: não! Com cada célula do meu corpo. Eu pensava: não vou a lugar nenhum. E naquele momento, essa luz realmente brilhante, posso dizer que foi a luz branca mais brilhante que já vi. Estava sobre o meu ombro direito. E basicamente dizia: ok, você escolheu ficar, e sua vida vai ser desafiadora. Mas, basicamente, estou colocando em minhas próprias palavras, porque não consigo me lembrar exatamente das palavras. Mas, basicamente, haverá topos de montanhas e vales. Haverá altos e baixos constantes, mas saiba que tudo fará sentido no final. E isso é tão claro para mim, que tudo fará sentido no final. E então, quando acordei do coma, esse foi meu primeiro pensamento sobre o que havia passado. E eu acho que a fé em seja lá o que for, apenas saber que não importa o quão desafiadora seja a vida, não importa quais sejam nossas circunstâncias, tudo fará sentido no final. Foi isso que me ajudou a superar os dias mais difíceis da minha vida. Uau! E onde você acha que estaria agora se isso não tivesse acontecido com você ou pra você? Exatamente. Eu amo isso. Eu não sei, porque certamente não sabia quão apaixonada, forte ou motivada eu era. Não sei se tudo isso só se engajou depois que eu passei por tudo, ou se sempre esteve aqui. Sei que sempre esteve em mim. Só trouxe para fora. Mas eu queria ser massoterapeuta, viajar pelo mundo. Vou te dizer uma coisa, eu queria viajar pelo mundo. Eu queria praticar snowboard. E agora, é exatamente isso que estou fazendo. Só que de uma forma completamente diferente do que eu esperava. Sem a massagem. Sim, agora eu recebo massagens, o que é ainda melhor.
Mas acho que todos nós queremos fazer a diferença no mundo de alguma forma. E todos nós temos um desejo de fazer algo. Viver uma vida gratificante. E, com sorte, afetar positivamente as pessoas. E agora estou fazendo isso, por causa do que passei. Antes eu queria me mudar para Los Angeles, porque achava que queria ser atriz e queria fazer todas essas coisas. Mas acho que eu só tinha necessidade de fazer alguma coisa. E acho que também envolve querer ser reconhecida por algo. E acho que talvez todo mundo sinta isso. E quando eu era mais jovem, costumava pensar, ir para a TV. Mas agora percebo que não. Na verdade, é se conectar com as pessoas. É isso que eu quero. Compartilhar esse amor, encorajamento e positividade. E seja o que for essa energia entre as pessoas. Acho que é algo que todos nós queremos, talvez sem saber. E uma vez que você é capaz de fazer isso, como podemos fazer nas nossas palestras, você pensa, é isso! É tão gratificante. Ok. Depois que você teve essa experiência, então teve que remover suas pernas, cortar parte delas, né? Abaixo Acima do joelho, acima dos tornozelos. Acima dos tornozelos. Fica melhor se for abaixo do joelho, Sim. porque você tem articulação para usar. Se fosse acima do joelho, ia ser Muito mais bem difícil. Abaixo do joelho é uma bênção. Isso é bom. Sim. Então, quando isso aconteceu e você acordou e elas não estavam lá, o que é que Eu você me lembro pensava? do dia em que o médico veio e basicamente disse, se não amputarmos aqui, e apontou para os meus tornozelos, teremos que amputar aqui na próxima semana, e apontou para os meus joelhos. Então ele disse, temos que fazer isso. Então eu me lembro de ser levada para a sala de cirurgia. Caramba! E é tão louco como você processa isso. Oh. Então, Você sabe que está prestes Sim. a acontecer, né? Que não vão pois estar é. lá. E você não tem ideia de como será a sua vida. Na verdade, eu visualizei os únicos amputados que eu já tinha visto, e é triste. Eram veteranos do Vietnã na esquina em uma cadeira de rodas pedindo dinheiro. Essa é a única visão que tenho na minha cabeça do que é uma vida de um amputado de perna. E eu estava me preparando para que isso acontecesse comigo. Mas eu me lembro, me dei 3 metas quando eu estava indo para a emergência. Quando eles estavam me levando do meu quarto para a sala de cirurgia, dei a mim mesma 3 objetivos. E acho que fiz isso porque precisava sentir algum tipo de controle. Bem, um desses objetivos é que eu ia praticar snowboard naquele ano. E Isso é incrível. agora eu percebi que sou aquele tipo de Uau. pessoa que se joga nas coisas. Tipo, vou entrar em forma e vou fazer isso todos os dias até chegar lá. Tenho 30 dias para entrar em forma. Então, nesse caso, foi tipo, vou fazer snowboard, mas vai ser esse ano. E então eu soube que quando... Ou o outro objetivo é, quando eu der um jeito, quero de alguma forma ajudar outras pessoas. Contar a elas que vai ficar tudo bem. Mas primeiro tenho que dar um jeito em mim Tinha que mesma. descobrir primeiro, né? Como ficar bem com isso. Sim. E então o terceiro objetivo. É engraçado. De repente esqueci o terceiro objetivo enquanto estou sentada aqui. Vocês terão que ler o meu livro e vão poder ver qual é o terceiro. Veremos sim. Mas acho que a ideia é que eu só precisava de algo para me sentir no controle e me fazer passar por essa experiência. Algo pelo qual ansiar. Eu disse que ia fazer snowboard esse ano. Então vou fazer isso. Eles amputaram minhas pernas acima dos tornozelos. E foi então que entrei em uma vida e uma jornada completamente novas. Uau. E você fez snowboard aquele Eu ano? fiz 7 meses depois que perdi minhas pernas. Incrível. Isso foi cerca de 4 meses depois que recebi minhas próteses. E não era confortável. Definitivamente, meus tornozelos não se moveram. Seus tornozelos conseguem se mover muito. Imagine só, você mantém os pés planos e pode dobrar os joelhos no chão. É assim que você pula ou é assim que você fica em uma postura atlética. Mas com pernas protéticas, nossos tornozelos não dobram. Mesmo com as melhores próteses, seus tornozelos dobram muito, muito pouco. Porque se você tem muito movimento, então você perde o equilíbrio. Você não consegue controlar.
Meus tornozelos estavam muito rígidos. E, na verdade, me lembro do dia em que tentei praticar snowboard de novo. Subi com minha irmã e coloquei meu equipamento normal. Lembro que tudo parecia tão estranho. Tentar andar na neve e não sentir meus pés. Eu ficava escorregando. E então, quando estávamos no teleférico subindo, acho que foi quando realmente me atingiu o medo de, e se eu não conseguir fazer isso? Porque o tempo todo, naqueles 7 meses, fiquei pensando, vou fazer snowboard, vou pegar minhas pernas e andar. Mas então, de repente, aquele momento estava lá. Sim, E você se eu tipo, e não agora, né? conseguir? E então, foi uma viagem assustadora de teleférico até o topo. Mas quando saí do elevador, consegui navegar na minha prancha. Você para, você aperta o cinto. Tudo correu bem. Me levantei e consegui direcionar minha prancha e ir direto. Foi totalmente diferente. Não conseguia sentir meus pés. E então me lembro que me curvei na ponta do calcanhar e tudo parecia bem. E então fui esculpir na ponta do dedo do pé. E foi quando percebi, meu Deus, meus tornozelos não dobram. Eu realmente não consigo chegar nos meus dedos dos pés, mas acabei batendo numa protuberância. E meu gorro voou para um lado, meus óculos foram para o outro. E eu caí. E minhas pernas, minhas pernas ainda presas ao meu snowboard, voaram montanha abaixo. Não Então eu meio acredito. que quebrei em Caramba. pedaços. E enquanto isso, eu estava sentada no topo da montanha, totalmente envergonhada. Não fazia ideia de que teria que me preocupar com as minhas pernas saindo. Saírem, pois é. E meu amigo desceu a montanha e pegou minhas pernas, prendeu elas no snowboard e as subiu de volta. E o que é engraçado é que alguém no teleférico gritou, porque tenho certeza que foi... Eles não entenderam, Sim. né? Foi tipo, oh meu Deus, ela acabou de quebrar as Ela pernas. estava tipo, oh meu Deus! E tenho certeza que ela acumulou anos de terapia depois disso. E provavelmente ela foi para casa e disse, nunca mais vou aprender a esquiar e fazer snowboard, porque vi uma garota se quebrar em milhões de pedaços. E é engraçado porque sempre dizemos dos esquiadores, se um esquiador cai, geralmente chamamos de venda de garagem, porque seus esquis saem, daí o gorro sai e os bastões. E então essa foi uma super venda de garagem, porque eu tinha tudo isso ao meu redor. E seu corpo saindo E também. meus pés voando montanha abaixo. Você tinha 20 anos nessa época, né? Sim. Uau. Eu fiquei realmente desencorajada. Eu também ainda estava bem doente. Eu pesava 37 quilos logo que saí do hospital. E eu me conectava a máquinas de diálise todas as noites, porque meus rins estavam em plena insuficiência renal. Então eu ainda estava bastante fraca, mas me sentia pelo menos forte o suficiente para me levantar e tentar praticar snowboard. Mas realmente isso me motivou. Fiquei definitivamente desencorajada quando isso aconteceu, quando minhas pernas não se moveram do jeito que eu precisava, quando elas se soltaram. Mas me lembro de pensar, ok, então se eu conseguir encontrar uma maneira de fazer meus tornozelos se moverem da maneira que eles precisam, se eu puder encontrar uma maneira de manter essas pernas presas a mim, então consigo fazer isso. E trata-se apenas de minimizar a emoção geral. Um passo de cada Sim. vez, né? Acabei voltando para casa, sabendo o que precisava fazer. E fui nessa missão para descobrir que tipo de pé usar para praticar snowboard. E daí descobri que não havia pés de snowboard por aí. E não é algo como se você pudesse ir numa loja e comprar pés de snowboard. Há quantos anos isso aconteceu Isso mesmo? foi há 14 anos. Foi mais. Isso foi há 16 anos. Uau. E as próteses não eram tão avançadas nessa época, né? Estou na mesma configuração de perna em que estava há 16 anos. Sério? Sim. Mesmo que tenha havido avanços com os militares, e você vê muitas dessas próteses biônicas sendo lançadas. Até agora, não há nada que imite o corpo dinâmico humano. E tem muita pesquisa sobre próteses de braço, porque as pessoas que perdem as mãos, fazemos tanto com as mãos, que estão fazendo muitas pesquisas para que as pessoas possam sentir calor e frio com as pontas dos dedos, ou realmente sentir algo lá. Com as próteses de perna, houve muitos avanços. Se for acima do joelho, provavelmente nos últimos 10 anos,
Eles desenvolveram joelhos computadorizados que pensam 1000 vezes por segundo e sabem qual movimento você vai fazer e quer fazer. Isso é incrível. Mas quando no seu caso é abaixo do joelho, é bem básico. Há alguns tornozelos computadorizados por aí. Eu experimentei um. Fui ao MIT e experimentei esses incríveis tornozelos biomecânicos. E vou dizer, certas coisas foram incríveis que eu sentia falta e não sabia. Por exemplo, quando você está sentado, digamos que está sentado e suas pernas estão cruzadas. Normalmente seu pé cai um pouco. Você não direciona o dedo do pé, ele apenas cai. Mas com próteses, seu pé fica parado. Estou em um ângulo de 90 graus. É a mesma forma o tempo todo. Ele parece que caiu um pouco, né? Quase. Estou de salto. Talvez seja o sapato. Estou usando saltos de 7 centímetros hoje, então parece que sim, mas não vai cair. E se eu estivesse de tênis, então é realmente 90 graus. Entendi. E tem pequenas coisas assim que te incomodam. E você percebe como uma menina, como uma mulher, que tem pequenas coisas femininas assim. Sabe, você aponta os dedos dos pés, que de repente eu não conseguia fazer. Mas quando eu experimentei esses incríveis tornozelos computadorizados, eles fizeram isso. Automaticamente ele sabe que suas pernas estão cruzadas, então ele cai. Ou caminhando, só subindo as escadas. Se você puder imaginar, você rola as pontas dos pés. Esse é um movimento dinâmico. Bem, as próteses não fazem isso. É como se eu estivesse com botas de esqui o tempo todo. Eu realmente estou apenas pisando no meio do meu pé o tempo todo. Mas esses com tornozelos computadorizados, ele realmente empurra a bola do pé. E você sobe as escadas tão rápido. Porque eles me fizeram ter 1,80 m de altura. Eles me deixaram muito alta. Não descobriram como encolher o computador para alguém como eu. Eles eram muito altos e me deixavam muito alta. Entendi. E vou falar, eles foram divertidos, mas há algo sobre... Eu gosto de poder controlar meus pés em vez de meus pés me controlarem. Agora, quando pratico snowboard, eu uso... Não quero dizer pés básicos. Criei esses pés para fazer snowboard, para me mover de maneira que preciso. Mas eles são bem parados. Eles não são amortecedores e molas, e super high-tech. Porque seus joelhos e tudo mais são amortecedores e molas, Bem, né? o problema é que, embora eu tenha meus joelhos, se seus tornozelos não dobram, seus joelhos não dobram. Porque tente. Se você se levantar agora, tudo funciona junto. Então, embora eu tenha os meus joelhos, o movimento é limitado, porque o movimento do meu tornozelo é limitado. Mas eu tentei. Na próxima vez que pratiquei snowboard, subi com esses pés que tinham amortecedores e molas. Tinha esses pés altos e atléticos e saltava por toda a parte. Eu me batia por toda a parte. E pensei, ok, é melhor voltar aos meus pés básicos para que eu possa controlá-los. E acho que no dia a dia, caminhando e outras atividades, gosto de estar no controle e fazê-los fazer o que eu quero, em vez de repente eles terem uma falha e dizer, ok, vamos correr. Quando você decidiu que... Ok, eu vou para as Olimpíadas ou Paralimpíadas para poder competir. Engraçado que isso só aconteceu depois que perdi minhas pernas. Nunca tive o sonho de ir às Olimpíadas. E acho que parte disso é porque o snowboard não era um esporte olímpico quando comecei a praticá-lo. Não se tornou um esporte olímpico até a época em que perdi minhas pernas. Então, depois que perdi minhas pernas, percebi que o snowboard estava na moda. Não consigo falar, mas o snowboard estava nos Jogos Olímpicos. Daí que percebi que poderia fazer isso. Então eu pensei, bem, por que o snowboard não está nos Jogos Paralímpicos? Ainda não estava? Não. E então eu e meu marido, que era o meu namorado na época, Daniel, iniciamos uma organização sem fins lucrativos, chamada Adaptive Action Sports. Colocamos jovens adultos e veteranos de guerra feridos, todos com deficiências físicas permanentes, em esportes de ação. Então snowboard, skate, fazemos até corridas de rally, motocross... Todos os tipos de esportes de ação que eu sempre amei. A gente só meio que pensou, se eu posso fazer todas essas coisas,
Então por que mais pessoas não estão fazendo essas coisas? Mas havia muita gente, muitos amputados que esquiavam e nadavam, praticavam esportes mais clássicos. Então queríamos trazer essas oportunidades para pessoas com deficiência para que pudessem praticar esses outros tipos de esportes. E parte do nosso objetivo era tentar colocar o snowboard nos Jogos Paralímpicos. E assim partimos nessa missão, dando aulas para pessoas que nunca praticaram antes. Ao longo dos anos eu criei isso. Não é que eu o tenha criado, mas atraí as pessoas ao meu redor. Eu tinha essa comunidade de pessoas que praticavam snowboard e tinham próteses, e todos estavam andando de maneira incrível. Em sua própria cidadezinha montanhosa ou no Canadá, haveria alguém com uma prótese que andava de snowboard. Então, todos nós começamos a nos unir e participar de todas as competições de snowboard, com nossa organização. Criaríamos divisões adaptáveis às competições de snowboard, a USA National Snowboard Competition. Criamos uma divisão adaptativa com isso. Naquele ESPN X Games, criamos uma divisão de skate adaptável. E então fizemos uma divisão de snowboard adaptativo para a ESPN Winter X Games, que ainda administramos. Sua organização administra o... Meu marido administra Legal, isso. muito bom. E assim começamos a ajudar a criar essa comunidade de pessoas que andavam incrivelmente bem de snowboard e queriam ver isso nos jogos. É incrível, por anos com o nosso próprio dólar, literalmente com quase nenhum dinheiro no bolso. Nós voamos para a Nova Zelândia e competimos lá. Voamos para a Europa e competimos lá. E não tínhamos patrocinadores. Não fazíamos ideia se isso seria um esporte paralímpico. Havia um grupo principal de provavelmente 20 pessoas de nós que fez isso acontecer. E fomos bem-sucedidos. Nossos primeiros jogos foram as Paralimpíadas de 2014. E foi nessa que você competiu pelo bronze? Qual foi o evento? Porque são Boulder eventos Cross. diferentes. Boulder Cross. Não era half-pipe, né? Não. Tipo manobras Não. e... Eu adorava fazer esse tipo de coisa quando eu tinha pernas. É definitivamente muito mais complicado agora. Estou em Boulder Cross. Provavelmente é um dos esportes mais complicados que um amputado poderia fazer. Você posso precisa imaginar. ser muito dinâmico. É, precisa de tornozelo, Você precisa né? de tornozelos por vários motivos. Porque Boulder Cross é quase como motocross, mas na neve. Porque há 4 a 6 pessoas que saem do portão de largada ao mesmo tempo. Você passa imediatamente por esses saltos como recursos de separação. É difícil, Sim. é rápido. E então você está em torno de bermas e mais saltos, e bermas e mais saltos, e eliminando uns aos outros. Quem cruzar a linha de chegada primeiro, vence. Passa para a próxima rodada. E é uma coisa o dia todo de competir uns contra os outros até chegar ao vencedor. Eu sou a única amputada de 2 pernas snowboarder competitiva em todo o mundo nesse nível. Este ano conhecemos 2 novos homens amputados de perna dupla que estão começando a treinar. Isso é legal. E espero que eles subam. Mas por todos esses anos, sou apenas eu com 2 pernas protéticas. Eu compito contra garotas que têm pernas ou têm uma perna protética e apenas... Elas estão sem um braço ou Eles algumas... têm a sua própria categoria. Se você tem uma deficiência nos membros superiores, você está em uma categoria. Se tem deficiência nos membros inferiores, está em outra. Entendi, mais um membro, né? Pouquíssimas pessoas perderam ambos e realmente entenderam seus equipamentos e tiveram a motivação de chegar ao nível em que você pode competir. E foram 12 anos de treino pra você, Sim. né? E só inovação constante, criatividade constante para tentar descobrir como fazer meus pés se moverem de maneira que eu quero. E para ser honesta, ainda não chegaram lá. Não chegaram. As outras garotas, todas são atletas incríveis. Treinando muito e também tem pelo menos uma boa perna para realmente fazer todas as coisas dinâmicas. E para mim, eu me apoio 100% na mecânica desses pés. E eles são muito limitados em comparação com o que o pé humano pode fazer. Mas, porém, eu percebo que essa é a minha motivação. Minha motivação é dar um jeito. É frustrante, mas também recompensador. Especialmente quando conheço outros jovens amputados de 2 pernas que dizem: meu Deus, eu quero ir para as Paralimpíadas para praticar snowboard. Isso é legal. É incrível. Como foi a rodada final? Porque você chegou à corrida do campeonato, né? Sim.
Então a corrida final para essencialmente a corrida das medalhas, né? Sim. Como foi isso? Quantas meninas estão nessa final? Então, para nós, como foram as primeiras Paralimpíadas, foi um campo muito menor. Ou o primeiro evento de snowboard nas Paralimpíadas. Era um campo muito menor. E, na verdade, não fizemos o típico 4x4. Sério? Sim, Cronometrado, né? foi cronometrado. Porque se você bater uma na outra é difícil levantar, esse tipo de coisa. Bem, havia uma coisa de segurança que eles ainda não sabiam. Tínhamos treinado bastante, durante 2 anos fazendo contrarrelógio. Eles só decidiram, vamos apenas fazer os contrarrelógios e ir a partir disso, em vez de fazer competição direta. Porque eles não conseguiam organizar as classificações, sabe? Eu sou uma amputada de perna dupla, competindo contra uma amputada acima do joelho. Há também uma garota com pernas que talvez tenha um pouco de deficiência de esclerose múltipla ou algo assim. Então eles simplesmente decidiram, vamos apenas fazer corridas de tempo inteligentes e quem tiver o melhor tempo vence. Agora, porém, indo para os próximos jogos, é lado a lado. É realmente muito, muito emocionante e louco desse jeito. Mas, só para começar, estar na Rússia, estar nas Olimpíadas, estar na Vila Olímpica, me deixa emocionada porque é muito, muito legal. E então, caramba, no dia da corrida, é quase como se toda a sua vida o preparasse para aquele momento. E eu não estaria lá se não tivesse perdido minhas pernas. E então, temos uma contagem regressiva. Estamos nos portões e você ouve o cara dizer, corredores prontos, 3, 2, 1 e vá. E esses momentos são alguns dos momentos mais intensos. Porque uma vez que você se empurra do portão mais forte que consegue... Oh, meu Deus. Meu coração bate forte só de ouvir Sim. isso. É um sonho. É mesmo. Tem sido meu sonho, né, desde Sim. criança. E eu só posso imaginar como foi emocionante Sim. pra você. E realmente tentar manter essas emoções sob controle. Foco. Porque você Sim, tem trabalhado tipo, nisso a vida não inteira, estrague né? tudo Então, agora. Mas, sim, ao parar naqueles portões, pensei em todas as coisas que aconteceram na minha vida que me levaram até lá. Todas as pessoas que estão torcendo por mim, todas as pessoas que me apoiaram. E até tivemos ao longo dos anos, porque corríamos em um esporte perigoso. Até tivemos lesões graves com alguns dos atletas. Tivemos um atleta que faleceu em uma de nossas corridas. Então, tudo isso é o que chega até você nos portões de largada. Tudo o que foi necessário para chegar lá. Mas então, você tem que usar isso como poder ao invés de desmoronar. O medo Sim. Em seguida, abriram os portões de largada e foi muito desafiador para nós. Estávamos em Sochi. A neve era muito, muito estranha. diferente. Era como uma areia movediça. Oh. Foi muito interessante. Eles borrifavam o material para tentar endurecê-la, mas ficava parecendo cola. O tempo era lento, né, em comparação Sim. com os outros Você lugares. cavava assim, e na verdade, você afundava em vez de passar. Ia mais devagar. Então tivemos que fazer curvas mais leves. E foi um tipo de pilotagem totalmente diferente do que estávamos acostumadas. E acabei ficando em terceiro lugar. E foi absolutamente... Sou muito grata. Como foi quando colocaram a medalha no seu pescoço? Incrível. Eles não tocam o hino a menos que você ganhe, né? Deixe-me pensar. Acho que todos nós, eles cantaram o hino nacional. Pra cada pessoa, terceiro, segundo, primeiro. Sim. Quando fizemos a cerimônia de Uau. premiação. Eles fazem uma cerimônia de flores logo após a corrida na neve. Então eles trazem os 3 primeiros e te dão flores. Então mais tarde a cerimônia... Daí é a cerimônia de medalha. E isso foi emocionante. Eu posso imaginar. Você também tatuou, né? Não, não tatuei. Mas conheço muita gente que fez. É, Eu claro. sei. Eu até já pensei nisso, mas tenho o anel. Não estou com ele agora. Mas geralmente ter aquele anel olímpico e poder olhar para baixo e ver que é bonito é uma loucura. É tão legal. E fiquei muito grata por causa de todos que me apoiaram. Tudo que passamos para poder estar lá. E poder representar qualquer pessoa com deficiência ou alguém que teve uma adversidade e não pensou que poderia fazer algo poderoso com suas vidas. Estar lá e representar isso. E então, sabendo que todo o seu trabalho duro valeu a pena, houve um certo alívio.
um certo alívio. E foi tipo, graças a Deus eu realmente trouxe a medalha para casa, porque eu realmente tinha meu coração nela. Todos os anos antes são sobre isso. Só trazer para casa uma medalha. Cada minuto que eu não malhava, eu sabia que alguém estava malhando mais do que eu. E você precisa estar na frente da concorrência. Loucura. Exige tudo de você. Parabéns, parabéns. É incrível. Obrigada. Agora, como Dança dos Famosos surgiu? Sim, isso foi interessante. Então vou te dizer uma coisa. Tudo acontece por uma razão. É. Realmente. É isso ou você se vira com o que lhe é dado. E então faz sentido no final. Então, naquele ano que antecedeu as Paralimpíadas, tive a oportunidade aleatória de fazer um filme com Samuel Jackson. Antes das Paralimpíadas. Você não tinha uma plataforma antes, né? Você Não. era... Bem, eu fiz uma palestra TED em 2011. Eles dizem para os novos palestrantes, assista isso, Sim. porque é assim que você tem que fazer uma palestra no TED Talks. Sim. Louco, Isso né? não é uma loucura? Incrível. E, aparentemente, minha palestra TED é usada pelo TED Organization para dizer, é assim que você faz o TED Talk. É legal. Isso é bem legal. Sim, e quando comecei a fazer palestras, e voltando a isso rapidamente, foi a coisa mais desafiadora que já fiz naquela época da minha vida. Você já fez uma palestra TED? Já me pediram para fazer, mas eu tô preparando. Sim, você saberá. Tô esperando o momento certo. O discurso tá na cabeça, Sim, eu tenho já está praticado, tô praticando. tipo... Só esperando. Eu tô esperando. É uma questão de tempo. Sim. Então eu pulei de cabeça e me forcei a criar a melhor palestra que eu poderia criar naquele momento. Eu me esforcei muito nisso, porque sabia que com a palestra TED, você poderia simplesmente passar por isso. Ou pode absolutamente lançar você em uma dimensão totalmente diferente de trabalho, palestras e tudo mais. E eu me lembro, amava o TED antes disso. E então, quando me perguntaram, lembro que chorei quando abri esse e-mail e disse, ah, meu Deus, fui convidada para falar no TED. E eu só tinha palestrado em poucos lugares antes disso, mas, de alguma forma, o panfleto de uma das minhas palestras acabou em uma das mesas do organizador do TED. E a partir desse panfleto, fui convidada a falar, e me deram cerca de 3 meses. Eu trabalhei mais duro do que nunca na minha vida, porque pensei, eu tinha 30 anos, então como você arredonda 30 anos em uma palestra de 8 minutos? Quase histórias contadas, Sim, tem tanta tantas. coisa. Minha palestra começou com 1h30 de duração. E aí você fica tipo... E eu queria todas as histórias lá. Mas aí, uma coisa que me ajudou é o tema. Não sei quanto a você, mas é sempre mais fácil para mim se uma empresa ou um grupo disser, ok, nosso tema é viver além das limitações. Ou, nosso tema é a paixão. Posso entender isso. Mas quando as pessoas vêm e dizem, só queremos ouvir sua história, isso é um pouco mais difícil para mim. É tão geral. Eu preciso saber, quem são as pessoas com quem estou falando? O que elas estão procurando? Com que elas estão tendo dificuldade? Onde posso envolver minhas ideias? E com o TED, eles apenas disseram, além das barreiras. Esse era o tema. E eles tinham tantos oradores diferentes. Eles tiveram alguém falando sobre barreiras físicas reais e alguém falando sobre barreiras emocionais. E para mim, essas barreiras eram as limitações da minha vida. E pude começar a pensar, ok, como isso desempenha um papel na minha vida? E como, para mim, essas limitações são, na verdade, como cheguei onde estou hoje. E é aí que meu tema de ultrapassar essas barreiras, ultrapassar esses limites veio. E essa palestra se tornou viral. Não comi, não dormi nada por 3 meses. E tudo valeu a pena e se tornou viral. E me colocou em uma carreira de palestrante corporativa. E então eu fiz isso, indo para as Paralimpíadas e antes de fazer Dançando com as Estrelas. E Dançando com as Estrelas surgiu cerca de 2 semanas antes de eu ir para as Paralimpíadas. Não acredito. Sim, vou te dizer uma coisa. Que Eles me louco. ligaram em novembro. As Paralimpíadas foram em março. Eles me ligaram em novembro e só disseram, você está interessada? Você gosta de dançar? E eu disse, bem, eu adoro dançar no clube. Posso sair e dançar.
Mas isso não significa que posso ser uma dançarina de salão. E foi isso a nossa conversa, e segui em frente. E então, cerca de 2 semanas antes de recebermos o convite oficial para participar do programa, e honestamente eu estava tipo, claro, eu não assistia ao programa, mas eu sabia sobre ele. Mas não é como se eu assistisse religiosamente. Eu não tinha ideia do que esperar. E sinceramente pensei que sobreviveria a primeira semana. Eu esperava passar pela primeira semana, mas não fui com nenhuma expectativa maluca. Não tinha ideia do que esperar. Você chegou à semifinal, né? Consegui. Fiquei em segundo Caramba, lugar. vice-campeã. Sim. Chegou ao último programa. E isso é tudo que eu poderia ter perdido. Chegou até o fim. Poder vivenciar cada momento daquele programa, eu me sinto tão abençoada. Sim, claro que somos competitivos. E se você chega tão perto, quer vencer. Mas não era sobre isso. Realmente não era. Era uma descoberta toda semana. Tentando descobrir como faço isso. E como criamos movimentos que posso fazer e que funcionam. Não queríamos que parecesse que eu tinha pernas protéticas. Eu nunca quis que ninguém dissesse, ela dança bem para uma garota com próteses. Se estou lá competindo, quero ser vista como qualquer outra dançarina que quer se sair bem. E assim, Derek e eu fizemos tudo o que podíamos. Trabalhamos duro para, eu acho, chegar tão longe quanto chegamos. Ele é um grande coreógrafo. Ele é incrível, intenso também. seriamente genial. Ele é focado, ele é Sim, comprometido. super intenso. Uau. Mas também hilário ao mesmo tempo. Ele tem a personalidade cara mais incrível. engraçada. Eu já tive a oportunidade de sair com eles algumas vezes, é um cara bem legal. Sim. Mas eu vi algumas apresentações de vocês e elas são incríveis e alucinantes. Vocês fizeram os juízes chorarem várias vezes, vocês criaram uma conexão emocional com o coração de todo mundo, então foi bem legal ver você lá. Sim. E ver que dá pra continuar quebrando barreiras e limites também, Sim. né? E o interessante é que toda semana criávamos algo e tínhamos pés diferentes. E isso surgiu por necessidade. Não usei os pés só porque eram legais. Uma semana era com lâminas de corrida e a próxima semana era com esses pés na ponta dos pés. E nós fizemos isso por necessidade. Eu precisava ser capaz de obter uma certa aparência, forma e ação do pé. Então tivemos que ser realmente criativos com os pés. Mas eu me lembro que antes das semifinais, tínhamos usado todos os meus pés. Ainda não tínhamos usado minhas lâminas de corrida. Elas estavam no Colorado e você filma aqui em Los Angeles. E eu me lembro de Derek e eu apenas pensando, caramba, nós meio que descobrimos, mas o que vamos fazer essa semana que é dinâmico e diferente? E então descobrimos que tínhamos o passo rápido, que era algo que preocupava Derek comigo. Porque você realmente precisa viajar. Então, precisa ter aquele salto nos pés. Você não pode ficar em um ponto. E no último minuto, acho que meu marido disse, por que você não tenta com as suas lâminas de corrida? E ele as mandou para mim. Nós as pegamos em uma quarta-feira. O programa ia ao ar na segunda-feira seguinte. Então, naquela quarta-feira, começamos a brincar e coreografamos rapidamente. E acabou sendo tão legal. Eu não tinha ideia de que poderia dançar em lâminas de corrida. É E incrível. nós pensamos, poxa, existem possibilidades infinitas se você estiver realmente disposto a trabalhar para isso. E o que isso fez por você, em geral, estar naquele programa e chegar tão longe? Qual foi a maior coisa que veio disso? O que é que isso criou para Acho você? que pessoalmente, só reforçou a ideia de que somos capazes de tanto. Então você está sob muita pressão e toda semana acha que não consegue. Honestamente, toda semana, 2 dias antes do programa, parece impossível. Você não consegue se lembrar da dança. Você comete erros. E toda semana você faz isso. E então você se machuca e continua. E ainda está dançando, mesmo sentindo muita dor. Mas ainda está dançando. E no final, acho que você só percebe que é feito de tantas coisas. Você é capaz de superar lesões, medo e pressão. E você consegue superar tudo isso. O que você é capaz de fazer é incrível. Apenas pessoalmente, saber que fiz isso, que se conseguir, eu posso passar por qualquer coisa. Foi bom. E depois disso, acho que o que fez também foi trazer minha história e o que faço para a atenção de outros. Então eu continuei depois disso e fiz uma turnê de palestras com a Oprah. Mas isso nem veio do Dançando com as Estrelas.
Isso veio de uma direção totalmente diferente. Embora eu tenha me conectado com a Oprah no programa, o que é interessante. Mas meu patrocinador, Toyota, estava patrocinando ela. Ela estava fazendo uma grande turnê de palestras, então foi através da Toyota que eu consegui. Como foi chamada essa turnê? The Life You Want Tour. Foi alguns verões atrás, Sim. né? Era Rob Barry e Liz Gilbert. sim. Ok. Rob é um amigo Sério? meu, ele tá no podcast. Incrível. Liz Gilbert vem nesse domingo também, é. Ele vai estar aqui no Mesmo? estúdio. Vou fazer uma entrevista com Elizabeth Gilbert no mês que vem. Ela é ótima, ela é incrível. E quão louco isso é! Então, durante esse período, quando perdi minhas pernas e estava no meu pior, estava assistindo Oprah, estava assistindo Elizabeth, e estava assistindo e ouvindo de Pak Chopra. E de repente estava em uma turnê de palestras com eles. Louco, né? Sim, Não é e uma foi ao mesmo loucura isso? tempo que meu livro estava saindo. E eu literalmente bati na porta de todos os camarins. De qualquer maneira, saímos juntos naquela época, mas bati em todas as portas deles. Pude entregar meu livro a eles. E Deepak e Elizabeth endossaram meu livro. Isso não é loucura? É incrível. E são esses os momentos em que a vida é incrível. É mais do que casual. É como se fosse um alinhamento das estrelas que aconteceu. É. E sem esse obstáculo, você não teria essas oportunidades, Sim. né? Nada disso aconteceria. Não, mas também não vem do céu. Você não pode claro. ter um desafio e decidir ficar o dia todo na cama. Você tem que ir lá fora. Você trabalhou por 14 anos. Sim, e então eventualmente as coisas se encaixam. Mas é a persistência da sua paixão que te ajuda a ter sucesso. É incrível. Qual o seu maior medo do futuro? Você criou muita coisa, você tem algum medo daquilo que... Oh, meu Deus! Poxa, eu não sei. Tenho algum grande medo? Tenho certeza que sim. E tenho certeza que vou pensar em alguns quando sair daqui. Então, certamente, acho que estou com tanto medo quanto qualquer outra pessoa. Mas estou tentando pensar em algo para o futuro. Acho que não quero desperdiçar a oportunidade que temos de estar aqui na Terra, aprendendo o que devemos aprender. Quero experienciar o que devemos experienciar aqui. Então, eu não quero desperdiçar tempo. Nossas vidas podem acabar amanhã. Eu só quero ter certeza de que estou fazendo tudo o que devo fazer aqui, antes que acabe. Certo. Qual a sua visão e missão daqui pra frente? Sou uma palestrante motivacional. Eu deveria saber. Eu não te preparei pra isso, né? Não, de jeito nenhum. É o jogo contra ela. Sim. Qual é a minha missão daqui pra frente? Apenas para viver uma vida apaixonada e inspirada. E digo isso porque sei que é um pouco geral, mas é porque tenho tantas paixões diferentes. Não posso dizer, só quero vir para Los Angeles e ser atriz. Mas eu adoraria ser uma heroína com lâminas de corrida. Filme de ação, Um filme né? de ação. Mas isso é só uma ideia divertida e criativa. Mas eu adoraria escrever outro livro. E eu amo poder viajar pelo mundo e palestrar. Eu acredito na força da intenção. Eu acredito em colocar seus sonhos e objetivos lá fora. E no começo desse ano, eu vou voltar ao ano passado. Eu disse, esse ano eu quero... Você disse, esse ano eu vou pro The School of Greatness Podcast. Sim, mas eu Brincadeira. disse, vou ser uma palestrante internacional. Eu palestrei bastante. Já palestrei um pouco internacionalmente, mas palestrei bastante aqui nos Estados Unidos. E esse ano decidi que quero conhecer o mundo. Eu quero vivenciar isso e ser paga para isso. Eu tô colocando aqui que, a partir dessa entrevista, alguém que vai estar ouvindo de Dubai ou Austrália vai te Sim. enviar um e-mail dizendo: eu vi você no The School of Greatness Podcast. Queremos que você venha aqui pra Austrália e aqui pra... Vai Está acontecer. vendo como isso é incrível? Como vai isso acontecer. acontece? Então, já este ano, estive no Japão, estive em Singapura, já estive na China, na Europa, semana que vem vou para Praga. E então acabei de receber outra palestra na China. Mas é incrível porque é energético. Mas também é fazer essas conexões. Você não tem que dizer, isso é o que eu vou tentar fazer. Tem que dizer, é isso que eu vou fazer. Eu vou criar isso, Sim. E é incrível. Eu acho que o universo e as pessoas ao seu redor se unem e fazem isso se tornar uma realidade. É incrível isso. Eu quero fazer umas perguntas finais. Eu sei que a gente tem que sair em um segundo, mas
Eu estou empolgado com sua história e muito feliz que você Obrigada. está aqui compartilhando suas histórias. E para quem não tem seu livro, chama-se Por um Sentido na Vida, comprem ele. Tentei comprar na Barnes Noble, mas está esgotado. Então, comprem na Amazon. Sim. Ou diga para reabastecer se não tiverem. Algumas perguntas finais. Pelo que você é mais grato ultimamente? Recentemente? Ah, meu Deus, eu acho que isso não é apenas recentemente. Sempre sou grata pela minha saúde, porque a cada 3 meses faço uma coleta de sangue para ter certeza de que meus rins estão bons, porque fiz um transplante de rim. E toda vez que eu tiro meu sangue e meus números voltam bons, eu sinto que é o meu novo sopro de vida. Eu penso, estou saudável, posso fazer qualquer coisa. Não vou desperdiçar os momentos que tenho. Acho que isso também me mantém alerta, porque meu rim pode falhar a qualquer momento. Eles não são considerados uma correção permanente, é uma correção temporária. A qualquer momento meu rim pode falhar. E assim, todos os dias que estou saudável, sou grata. É um bom dia. Sim, e felizmente a cada 3 meses recebo esse lembrete. Eu fico tipo, oh meu Deus, eu estou saudável. Isso é demais. É precioso, cada Sim. dia é precioso. Você nunca Sim. sabe quando. A gente conversava antes, né? Você disse que vai voltar para as Paralimpíadas. Você decidiu que vai voltar? É em 2 anos, Sim. né? Onde é que vai ser? 2018 na Coreia do Sul. E por que Foi voltar? um pouco desafiador decidir se voltava ou não, porque eu, de certa forma, risquei isso da lista. Passei a fazer muitas outras coisas depois disso. E agora, voltar e voltar ao treinamento exige cada parte de você. Mas acho que tem um significado ainda maior agora. Tem um propósito maior. Esse ano eu estava competindo, então tirei cerca de 2 anos de folga. Pra dar palestra, E fazer depois danças disso, famosas. não que eu estivesse exausta, mas eu estava cansada. Eu estava tipo, eu não vou competir este ano. Tirei 1 ano e meio de folga. E então este ano voltei e comecei a competir nas Copas do Mundo. E foi desafiador. Todos os outros competidores estavam trabalhando há 2 anos e eu fiz uma pausa. Não dá pra subir lá e ser incrível, né? E não dá. Você não pode se tornar um atleta olímpico fazendo meia boca. Você tem que estar 100% dentro. Eu vim bastante como alguém no final da lista. Esse ano tive muita dificuldade com as pernas. Eu queria que elas fizessem mais. E eu estava testando pernas diferentes. E me saí bem em algumas competições e péssima em outras competições. E realmente parecia um pouco difícil este ano. E então eu estava na Itália, e estava tendo um dia um pouco difícil, e recebi um telefonema por volta das 11 horas da noite. E enquanto isso, estou em uma pequena vila na Itália, nesta pequena vila italiana nos Alpes. E às 11 horas da noite, recebi um telefonema da recepção dizendo que alguém estava lá para me ver. Então eu desci e estava de pijama. Eu fui lá embaixo. E essa jovem italiana que provavelmente tinha cerca de 17 anos, que tinha 2 pernas protéticas, estava lá com sua mãe, seus avós, seu fabricante de pernas e seu treinador de snowboard. Eles ouviram que eu estava nesta pequena cidade e eles dirigiram 4 horas para me encontrar. E tudo o que eles queriam saber é como ela pode fazer o que eu estou fazendo. E todos eles tinham tantas perguntas sobre: bem, como você faz seus tornozelos se moverem? Como você mantém suas pernas sem soltar? E eu estava mostrando a eles minhas pernas e como elas funcionam. E apenas o fato de que ela estava, obviamente, tão determinada a ter o fabricante de pernas lá, o treinador de snowboard, toda a equipe dela. E é disso que você precisa. E fui embora me sentindo tão bem, pensando, aqui estou nessa pequena vila nos Alpes. Você nem sabe que as pessoas sabem que você está aí. E então o fato de que essa garota, apenas sabendo disso, acho que minha experiência mostrou, ou minha jornada inspirou e deu a ela esperança de que ela também pode fazer isso. E então eu pensei, é por isso que estou fazendo isso. Não é sobre mim. Você tem que gostar. Você tem que ser incrivelmente apaixonado por isso. Mas acho que o motivo de voltar a treinar para a próxima seleção paralímpica é diferente do que era antes.
Desta vez, não é sobre mim. Não se trata de ganhar Sim. algo e conseguir um impacto maior, né? É inspirar Exatamente. outros. E aquele dia foi muito difícil para mim, porque não ganhei e estava sendo difícil. E percebi que não é sobre isso. Estou aqui e estou fazendo isso. E estou dando um jeito. E é disso que se trata. É sobre essa jornada. Ok, vamos falhar constantemente. Então, o que te faz continuar? Não pode ser sobre as medalhas. Isso é ótimo. Se você tivesse que tatuar uma palavra ou uma frase ou um ditado na sua cabeça, que fosse o ao contrário e você visse toda vez que olhasse no espelho, Ok. mas só você pudesse ver, qual seria esse ditado? Só você veria, né? Sim. Qual seria essa palavra ou frase? Viva inspirado. Eu amo isso. Porque se trata apenas de viver uma vida inspirada. Eu acredito que a inspiração é contagiante. E eu realmente vou voltar para o Derek com isso. Ele é tão apaixonado e fica tão inspirado quando está criando que isso se reflete em você. Você vê alguém que é apaixonado pelo que está fazendo? Isso faz você sentir que consegue fazer isso também. Você quer isso em sua vida, ser animado e apaixonado. E então, acho que é sobre se manter inspirado. E para mim, nunca aprendi a ser inspiradora. Eu não acordo de manhã e penso, meu trabalho é inspirar as pessoas. Isso é o que eu quero fazer. Eu acordo e faço as coisas que me inspiram. E estou perto das pessoas que me inspiram. E isso me faz querer mais. E espero que as pessoas se alimentem disso. E isso as faça querer fazer mais. Então, apenas viver uma vida completamente inspirada e apaixonada. Isso é ótimo, eu amo isso. Essa é uma das perguntas que eu faço a todo mundo no final, são as 3 verdades. Ok, A pergunta das 3 verdades, de novo, ele não está de preparado. jeito nenhum. Então isso é improvisado o que vier na sua Ok. cabeça. Mas digamos que se passaram muitos anos e é o seu último dia. E você sabe qual é o Da dia, minha né? vida. É, o último dia. Ok. Estão dizendo, vem aqui, a gente quer que você venha aqui, você tem que vir Ok, aqui certo. hoje. E você sabe o que está acontecendo, todo mundo que te ama tá lá com você e é um momento harmonioso e pacífico também. E as pessoas dizem, ok, você tem um pedaço de papel e pode escrever 3 verdades que você sabe que são coisas verdadeiras sobre tudo que experienciou e essencialmente as 3 coisas e lições que a gente vai lembrar de você. Ok, Qual seria a mensagem que você escreveria essas 3 verdades de todas as experiências e qual seria a sua mensagem para o mundo? são palavras, frases, alguma coisa? Frases 3 mesmo, coisas. pode ser Ok. uma história inteira, pode ser coisa Ok, curta. é tudo sobre o amor. Número 1. Não apenas o amor romântico. Amar a si mesmo. Colocar amor lá fora. Amor e criatividade. Amor e paixão. É compartilhar o que você tem com o mundo. Isso é o amor. É tudo sobre o amor. A segunda coisa é usar suas limitações para avançar. Elas não estão lá necessariamente para atrasá-lo. Elas estão lá para te colocar para cima e te dar um empurrão e ver que lugares incríveis você pode ir. E a terceira coisa é que tudo fará sentido no final. São poderosas, amei. Que bom. E antes de fazer a pergunta final, quero te agradecer por um momento, Amy, por sua incrível inspiração. Obrigada. Por seu amor incrível que você tem por si mesma, o que é importante, que a gente tenha amor próprio, não importa Sim. qual seja o desafio ou qualquer Você coisa tem que a que gente ter. se ame, né? E o amor que você traz para o mundo. Obrigada. E esse é um exemplo incrível do que é possível fazer quando as coisas não saem do jeito que a gente quer e poder ver o que você criou, a sua inspiração que você traz para o mundo. Então, eu agradeço a sua coragem, seu amor e inspiração. Obrigada. Por Você nada. é incrível. Disponha. Obrigada. E antes de fazer a pergunta final, quero garantir que todo mundo compre o livro, chama-se Por um Sentido da Vida, comprem ele, a gente vai linkar tudo aqui no show. Onde é que você mais está nas redes sociais? Onde é que a gente pode se conectar com você, se assistir? Tem Snapchat, temos tudo Eu funcionando. tenho todas essas coisas, É. com certeza. Ainda aprendendo sobre o Snapchat, mas é engraçado. Você faz todas as suas coisas engraçadas do dia lá, mas o Instagram é o meu favorito. Eu sou uma pessoa muito visual. Eu amo fotografia. Eu amo fazer fotografia. Então eu posto muitas fotos da natureza. E posto inspiração de treino. Legal. Eu vi seus posts, você fazia
flexões no outro dia com tiras ou tiras de TRX, Sim, eram né? argolas. Argolas, você trazia seus joelhos para dentro. Sim, eu amo o Instagram e também amo me conectar com as pessoas lá. Ok, tá. Amy Purdy. @AmyPurdGirl. Ok. GU, né? GURL. E é o mesmo nome de usuário para o Twitter, Snapchat e Facebook. Legal, a gente vai te seguir lá. Sim, obrigada. E a pergunta final é, qual a sua definição de grandeza? Ah, meu Deus, minha definição de grandeza. Ah, agora eu me sinto em apuros, porque você é tão incrível. Você criou a definição de grandeza. É absolutamente ser o melhor que você pode ser. Nós todos temos circunstâncias diferentes. É usar o que você tem para chegar lá na frente. Amy, valeu por ter vindo. Obrigada. Eu agradeço. Tudo o que você sonhou está a 3 meses de distância. O que acontece aos 3 meses e um dia? Você não tem nada, filho. Eu disse, então o que você precisa de fazer por mim é começar do zero. Preciso que você pense em como serão os próximos 4 anos. Qual é o próximo desafio?